Trumponomics é o Make America Great Again. É uma enorme dose, uma dose cavalar de protecionismo, muita inflação e um pouquinho de desburocratização e redução de impostos. É isso aí, né? É impressionante, assim, do ponto de vista da livre economia, do livre mercado. A gente olha para o plano e acho que você vai falar em alguns pontos do plano para a gente comentar, você vai levantar a bola, mas, no geral, assim, o quão ruim é o planejamento econômico do Trump. E Sim, mesmo assim, é infinitamente melhor do que o que os democratas estão propondo. Então, isso sem entrar em questões culturais, questão de guerra, outros pontos que fogem diretamente da economia. A gente, como se ressaltou, tem algumas coisas positivas que a gente viu também no primeiro mandato do Trump, em questões econômicas, principalmente na área micro, mas as questões sim. macro são sempre assustadoras, né? Você falou uma dose cavalo de intervencionismo na economia, protecionismo, mas Protecionismo. protecionismo de um lado, mas também brigando com outras turmas que querem protecionismo e inventam o nome de tratados de livre comércio, que na verdade não são nada disso. Então, pelo menos nesse sentido, tem algo positivo. Então, é algo assim, bem dúbio, que não dá pra gente, como libertário, levantar a bandeira e falar assim, meu, que animal, olha o planejamento Sim. econômico do cara. Mas Biden, Kamala Harris, tudo que a gente pode esperar do Partido Democrata, tudo que o Trump é ruim, eles são piores ainda, e os Sim. poucos pontos que talvez a gente pode esperar de maneira positiva desse governo Trump, estou falando só nas questões econômicas aqui, você não pode esperar nada positivo do lado democrata. Pois é, eu gostei muito dos comentários que a gente teve lá nessa publicação, porque mostra que o pessoal que acompanha aí a gente no Insta, o pessoal percebe que o plano econômico do Trump é ruim, é péssimo, né? As críticas que a gente leu aí nos comentários, elas são pertinentes demais, porque o que esperar de nós, né, libertários, a gente está aqui falando, né, defendendo aí as ideias da Escola Austríaca de Economia, a gente tem que ser muito crítico mesmo ao protecionismo, cara. A guerra cambial não, guerra comercial, né, guerra tarifária, né? E o Trump, eu vou começar falando sobre isso, né? Porque o Trump lá atrás, quando ele foi presidente, ele fez essa guerra comercial com a China, né? Ele fechou portas para importações da China, com esse grande objetivo dele de reindustrializar os Estados Unidos, de trazer de volta o emprego na indústria americana. Então, esse era o grande objetivo dele, né? E aí, o que ele conseguiu foi, né, tudo bem, aumentou os impostos, encareceu os produtos para os próprios americanos, né? Então, nesse sentido, é sempre um tiro no pé, a gente sabe disso, né? É um atraso. E agora ele quer não apenas dobrar a aposta, ele quer incluir também nesse seu projeto aí de guerra, né, tarifária, guerra comercial, a União Europeia, né? Então, a gente até colocou aí uma notícia de um plano deles de colocar uma taxa de 100% de imposto em cima de carros chineses produzidos no México. E o México, que é um parceiro comercial aí do NAFTA, né? Então, fala aí um pouquinho, Sérgio, dessas ideias protecionistas aí do Trump, que ele deve dar continuidade aí se for eleito. Então, aqui acho que a gente vê dois pontos. Um ponto que está enraizado ainda dentro do Partido Republicano e dentro da, uh, da ala mais conservadora mesmo, que atua na política americana como um todo, essa questão meio que ideológica de não, precisamos ser protecionistas, precisamos proteger a indústria nacional, precisamos fazer com que o emprego volte para cá. E, em certa maneira, Samuel, os problemas são reais. A gente vê, sim, em muitas situações, a indústria americana indo embora. Cidades que tinham indústrias que estavam Sim. lá e elas estão indo embora. A questão é que o diagnóstico está errado. Não é porque a gente está importando, a gente, eu estou me colocando aqui como parte do Ocidente, e importando produtos da China, que a gente não tem indústria nacional. A gente tem que olhar para dentro e ver por que a gente não tem competitividade nesses produtos. E a gente realmente tem produtos que realmente não deveriam mais estar sendo produzidos dentro dos Estados Unidos. E tem outros produtos que não estão sendo produzidos nos Estados Unidos por regulamentações. A gente tende a falar que, de maneira geral, os Estados Unidos é uma economia muito mais livre que o Brasil, né? Mas a gente tem que lembrar que isso
não toca todos os setores da economia. Não são em todos os setores da economia que os Estados Unidos é mais livre do que o Brasil na atuação econômica. Uhum. E uma piada, então, um exemplo que a gente sempre dá é, na Louisiana, para você cortar cabelo, você tem que fazer uma faculdade de quase 5 anos. Eu não lembro, alguém pode chegar aí, pode ser 4 anos, 3 anos e meio, sei lá. Mas, enfim, você tem que fazer uma faculdade dessa para você poder ser barbeiro e cortar cabelo das pessoas. Então, a gente fala, a gente tem que olhar por que algumas dessas indústrias morreram dentro dos Estados Unidos. Né? Esse é o primeiro ponto. Então, essa é uma pauta muito grande dos conservadores em geral, que até tem a ver com a questão de câmbio fraco. Né? Então, a gente precisa do câmbio fraco para conseguir exportar, então precisa desse outro subsídio também. Né? Vamos ter o câmbio desvalorizado para poder exportar, e a gente pode entrar nesse ponto depois. Ele se aproxima um pouco dos próprios democratas nesse sentido, né? É uma aproximação aí de política protecionista, não? Sim, na intenção de fazer o seu, escolher os vencedores e os derrotados do processo econômico, sem dúvida nenhuma, porque você está optando por escolher determinadas indústrias para que elas sejam protegidas, para que elas tenham competição, enfim. Mas o outro ponto que eu ia falar é um ponto que tem muito a ver com a personalidade do Donald Trump. Uhum. E o Donald Trump, você pode falar muitas coisas dele, mas uma coisa dele é que ele vê todo o processo político como algo transacional. Como ele acredita, ele é muito menos ideológico e muito mais transacional. Ele acha que se ele sentar com você numa mesa, ele vai fazer. Ele vai strike a deal com você, né? Ele vai fechar um negócio com você. É tudo um dá lá, um toma cá, e não estou falando no sentido de corrupção, mas no sentido de uma negociação como uma negociação de negócio. E ele acredita muito nisso. E isso está muito marcante nessas conversas dele com relação ao comércio internacional. Muitas vezes, a retórica dele é mais protecionista devido como uma tática de negociação com o outro lado do que algo ideológico dele profundamente. Embora a gente tenha pessoas no entorno dele, no entorno republicano, republicano como um todo, e no entorno republicano dele, né, que é bem mais reduzido, que acreditam ideologicamente nesse protecionismo. Mas eu diria que ele, Trump, não, é negocial mesmo. O próprio vice apontado aí para essa campanha do Trump também é um cara muito semelhante nesse sentido, né? O J.D. Vance também é um cara que apoia essa pauta protecionista, que está com o Trump nessa pauta do dólar mais fraco, esse inflacionismo, essa busca por taxa de juros mais baixas. Né? A gente até falou isso, o Trump vai ser, se o cara for eleito, né? Claro, pessoal, que é tudo hipotético, mas ele, se for eleito, vai escolher o próximo presidente do Fed. Né? E ele foi muito crítico ao próprio Jerome Powell nas suas políticas de... Quando ele subiu um pouquinho a taxa de juros, o Trump já levantou a mão, já reclamou, falou, não, essa taxa de juros tem que estar mais baixa e tal. Então, muito provavelmente o Trump vai fazer uma política de inflação, né? Não, cara, esse é um ponto que na campanha em 2016 era o contrário. Ele reclamava das taxas de juros extremamente baixas. E quando ele assume, ele atua de outra maneira. Ele atua como todo político inflacionista, atua como todo político vamos estimular artificialmente a economia via taxa de juros baixa, fica mais fácil para o próprio governo se autofinanciar, trabalhar com déficits grandes. Então, a gente pode esperar aí, talvez, uma continuação desse braço de ferro, mas é importante a gente ressaltar que mesmo nesse caso, talvez não tenha uma diferença de classe com relação ao que a gente espera das vontades dos democratas, mas existe pelo menos uma diferença de grau. E tudo bem, a gente pode falar assim, mas teve Covid em 2020 e os Estados Unidos imprimiu lá 7, 8 trilhões de dólares durante aqueles 8 meses que sobravam do ano, depois que começam os lockdowns, tudo isso daí. Mas, enfim, foi uma situação única, entre aspas, né? Eu digo entre aspas porque pode ser que tenha uma guerra, isso daí sempre tem uma desculpa para imprimir de novo. Mas a gente viu uma vontade de imprimir ainda maior pela ala dominante, pela ala dita globalista do Partido Democrata. Então você vê assim, se o Jerome Powell é ruim, a Janet Yellen, que era anterior a ele, é muito pior, e a Janet Yellen é a secretária do Tesouro americano hoje em dia. E ela bate de frente o tempo inteiro com o Powell. Ela acha que o Powell é muito...
Cara, ele é muito duro, ele não é laxo o suficiente com a taxa de juros. Então a gente já consegue até ver essa briga, que nesse caso é só de grau, não é de classe, mas, cara, nesse caso importa também. É Sim. melhor o cara imprimir um pouco menos do que um pouco mais, ou muito mais. Então, é algo que sim, que a gente pode ver o tempo inteiro. E, enfim, mas só para não deixar passar ainda o ponto que a gente estava falando do protecionismo, Sim, é sim. importante lembrar que durante o primeiro mandato ainda, o Trump foi muito crítico de vários acordos bilaterais, trilaterais de negociação que existia, como o Trans-Pacific Partnership, que ele acaba melando e tal. E são todos acordos ditos de livre comércio. Sim, ele reviu o NAFTA também, né? Review o NAFTA, tudo, mas acho que quem tem a melhor frase de todas é o Murray Rothbard sobre isso, que o Murray era um cara totalmente contra o NAFTA. Você fala assim, nossa, como um cara austríaco contra o Tratado de Livre Comércio? E o que ele fala assim, o Tratado de Livre Comércio precisa de uma frase. Não existirá barreiras alfandegárias entre os dois países. O livre comércio está declarado. Algo nessas linhas. E não 2.000 páginas de regulamentação. Alguma coisa estranha tem aí, né? Ou seja, é cronismo puro, né? É corrupção pura. Você elege quais são as indústrias que vão florescer no Sim. país A e no país B. E essas indústrias que são escolhidas para florescer nos países A e B não tem nada a ver com o que é natural a cada um desses países. É simplesmente quem tem o melhor lobby político dentro do seu local. Então, E cara, mais ou nesse menos na sentido, mesma, mais ou menos na mesma época que o Trump estava batendo de frente com esses acordos aí de livre comércio, né? A gente teve isso aqui um pouquinho no Brasil também, quando a equipe econômica do Bolsonaro bateu de frente com o Mercosul. E naquela época o Bolsonaro perdeu esse braço de ferro aí, mas o Uruguai saiu na frente, saiu pela tangente, na verdade, foi embora, ignorou totalmente o Mercosul e fez acordos bilaterais, que não são previstos pelo Mercosul. Né? Na época, o presidente argentino era o Alberto Fernandes, com o apoio aí do Lula, apoio do FHC até, enfim, essas bizarrices aí do Brasil, eles negaram aí qualquer intenção da equipe do Bolsonaro, a equipe lá do Guedes. Né? Mas isso mudou de figura agora, é recente, porque o Lula virou nosso presidente, né? E do lado argentino agora é o Milei. E o Milei também está batendo de frente com o Mercosul. Ele ignorou os últimos encontros do Mercosul. Para o Lula é uma oportunidade de não fazer livre comércio, mas de aliança ideológica, a gente sabe disso. Mas o Milei reconheceu isso e tem ignorado o Mercosul. Né, vamos ver o que ele vai fazer com relação a isso. Mas a intenção dele é fazer também acordos bilaterais que seriam muito mais em linha com isso que você está falando, daquela ideia do Rothbard, daquela crítica do Rothbard ao NAFTA, né? E que é simplificar um acordo de livre comércio. O acordo de livre comércio é muito simples, né? Se for de fato livre comércio, eu compro de você, você compra de mim, a gente não coloca taxa nem para um nem para outro e acabou. Né? Não precisa ter um acordo super complexo, um livro enorme de regras e condições e etc. Né? Então, alguma coisa estranha tem. E mais que isso, né? A gente está falando no singular, né? Eu compro, você vende, mas assim, não, assim, os indivíduos do país do Brasil estão Yes. liberados para transacionar com os indivíduos do outro país. Imagina. É isso, não é necessariamente os dois governos transacionando entre eles. Então, é só Porque isso os que você precisa maiores ter escrito lá. interessados não sentam nessa mesa de negociação aí, né? Só o pessoal lá Exato, de cima, do andar de cima, que decide, e nós aqui embaixo que acatamos, né? exato, exato. Então, embora o governo Trump e até o J.D. Vance, agora como possível vice dele, tenham essa retórica protecionista em muitos Sim. casos, principalmente uma retórica muito agressiva com relação à China, por outras questões também, mas que impactam esse ponto. Alguns movimentos que a gente viu no passado com relação a acabar o TPP, por exemplo, cara, Uhum. são altamente beneficiosos para o comércio como um todo. Ou seja, você continua aberto a estar transacionando, tem produtos que vão estar com tarifas lá, mas você não tem um guia de 2.000, 3.000 páginas de como os cidadãos do país A devem se relacionar com os cidadãos do país B.